Bom dia aí de Seduna. É isso aí, gente. A Austrália faz frio, viu? O negócio aqui tá louco. Acordamos com frio danado. A gente tá no quarto aqui, ó. E aqui é a recepção do hotelzinho. Vou tomar um café. Mas o nascer do sol aqui, né, já nos deu aí um belo de um bom dia. Sol nascendo ali, ó. Espetacular. Provavelmente vai ser um belo dia. E hoje a gente já tem atrativos aí pelo caminho. Então a gente está bem na beira da estrada aqui, ó. A estrada passa bem aqui. E já já a gente está saindo aí para começar nossas atividades aqui pela Austrália. Vamos lá. Aí, ó, o hotelzinho tem até uma piscina aqui, ó. Do outro lado dessa parede aí, dessa barreira branca aí, ó, é a estrada. A gente tá aqui, tá bastante frio. Eu chuto que esteja menos de 10 graus. E aqui é a recepçãozinha como se fosse um hotel, né, de estrada. E a Isabela tá bem aqui, tomando o cafezinho dela, bem fraquinho, aqueles cafezinhos bem ruinzinho aí, ó. Sabe aquele café em pó com água? É isso aí, vamos terminando de arrumar o carro aqui, pra gente já sair. O tempo já deu uma melhorada, porque tava simplesmente 3 graus. Eu tava falando que tava frio, né? Isabela foi olhar, tava 3 graus. Tudo pronto aqui já pra gente sair. Já estamos aqui na recepção. Isabela foi devolver a chave e pegar o password aí pra gente abrir o portão. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. Foi por aqui que a gente dormiu hoje. Olha que lindo. De noite não dava pra ver, né? E agora a gente veio aqui na orla de Seduna. Tem esse pier, aqui é a praia deles, né? Que provavelmente no verão eles devem usar bastante. E a gente deu uma paradinha aqui pra conhecer e seguir viagem. Que o nosso dia vai ser longo, cheio de atrativos. E olha que legal, a gente tá aqui bem em frente ao mar, a praia de Seduna. E eles têm uma estrutura aqui, um caravan park. Todas as cidadezinhas têm, é muito cultural, né? O camping. E o pessoal vem aqui, para o seu trailer, acorda, curte o dia. A gente acordou bem cedo, tava fazendo 3 graus. E agora são próximo aí de 9 horas da manhã. No meu relógio aqui, 9 da noite. Estamos seguindo aí já pela estrada principal até um ponto que a gente vai sair dela e vai começar aí as nossas atividades aqui pela região.
primeira. Tomamos uma multa ali, a policial fazendo retorno. Maurício estava 120, é 110. Não, e o pior de tudo é que tu tem que adivinhar, né, que é pra parar. Ela veio na contramão e eu sabia, né, eles têm um radar aqui. Eles têm radar e ela simplesmente ligou todos os faróis e aqueles negócios que pisca e tudo, fez a volta e veio atrás da gente, então eu encostei logo, né? Mas a policial, tipo assim, Super boazinha, né? pediu a carteira de motorista internacional, falou assim, pô, obrigado porque vocês terem essa carteira, porque eu não ia conseguir entender porra nenhuma. E aí ela começou a falar de aonde que a gente estava indo, mostrou foto pra Isabela. Então assim, era um bate-papo de amigos, até a hora que ela falou assim, olha, vocês vão tomar uma multa porque você estava a 125 km por hora. E a velocidade aqui é 110. Então... Primeira multa australiana. Maurício já tomou chilena, argentina, norueguesa, agora australiana. tomamos uma australiana agora para o nosso cardápio, para o nosso currículo, né? E ela pediu um e-mail. Ela vai mandar a multa por e-mail. Falou que não precisa ser agora, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, se a gente puder pagar a multa, ela agradece. E é só ir no correio e pagar. Fácil assim. Então, assim, muito tranquilo. E depois mostrou foto, explicou aqui pra Isabela onde tem um ponto bacana pra gente ir. Então vamos lá. E vida que segue. E aqui no nosso caminho, nós paramos no centro de visitantes, onde eles têm algumas passarelas aqui para a gente poder avistar baleias. Agora, maio é quando começa a época das baleias, mas parece que elas não chegaram ainda. E a gente tá numa região conhecida pelos penhascos, né? Vão ser aí, durante a estrada, longos quilômetros de penhascos. E o Maurício tá sendo atacado ali. Olha isso. Por moscas. Não é abelha, é uma mosquinha, é como se fosse uma mutuca. Olha isso. Tem muito nele, muito, muito nele. E olha que lindo aqui. Será que a gente vai ver uma baleia tirando o Maurício? Eu acho que agora não é hora, não. Eu acho que elas não vieram ainda. Igual lá na Península Valdez, que era a época que tava lotada das mamães dando mamar pros filhotes, né, Maurício? E geralmente elas aparecem de manhã, né? Já são 1h30 da tarde, mais ou menos. Vamos ver. Quem sabe a gente dá sorte. É isso aí, minha gente. Boa tarde aí do lugar onde eu tenho mais mutuca que eu já vi na minha vida. É brincadeira não, a Austrália não é para qualquer um não, viu? Chegamos aqui no Headbite Centre, que é um ponto panorâmico para observação de baleia. Então a gente parou o carro aqui próximo, fez uma caminhada bem curta, de aproximadamente aí 100, 200 metros, com 50 avisos de cobra, perigo de cobra. Ou seja, deve ter cobra aqui, para ter tanta placa assim. Mas o lugar realmente é magnífico, né? A gente está agora aqui de lado aqui pro
Byunda Cliffs, que são esses penhascos aqui, que vão permanecer na nossa rota aí por cerca de 800 quilômetros. Então, aqui é o começo de uma rota panorâmica aqui, espetacular, pela costa da Austrália, e a gente vai seguir nossa viagem agora. O lugar realmente é fantástico. Vamos lá. É esse tipo de placa aqui que eu estava falando. Imagina tu fazer uma trilha de 250 metros e ter 30 placas como essa aqui. Será que tem cobra aqui na região? Eu acredito que tenha. Então, temos que respeitar a natureza, né? A gente está num outro continente e realmente o cartão de visita aqui já deu para ver que a Austrália não é o Alice no País das Maravilhas. Aqui o bagulho é louco mesmo. Vamos lá. Boa tarde aí, de algum lugar no início da nossa travessia da costa de Nullarbor. A gente acaba de iniciar aqui nessa região que a gente estava aqui do Mirante das Baleias, né, e do início do Byunda Cliffs. A gente acaba de iniciar a nossa travessia da Nullarbor Coast. Então, o que seria isso? Uma planície monstruosa, seguindo aí esses penhascos na margem do oceano, em direção à cidade de Norseman. Então a gente está agora, eu coloquei aqui Norseman, só para a gente saber quanto tempo falta, né, quantos quilômetros. A gente está 960 quilômetros de terminar essa travessia, sendo que a gente vai dormir hoje numa cidadezinha micro chamada Eucla, que fica aí nos arredores desse Byunda Cliffs. Então vamos que vamos. Vou trocar aqui, mas eu acredito que a gente esteja aí a 200, 300 quilômetros de Eucla, onde a gente vai dormir, e amanhã a gente segue ainda nessa travessia dessa costa aqui de Nullarbor. Então vamos lá, vamos que vamos. Tanquezinho de 60, 65 litros no máximo. Aqui para essa região ele não é suficiente. A gente está toda hora se agoniando aí com combustível. Então vamos ter que comprar uns galões aí quando chegar em Perth. Aí uma explicação de onde nós estamos, né? Nós saímos de Ceduna e estamos seguindo, agora a gente está aqui em Nullarbor. Estamos seguindo até Eucla. A gente vai dormir aqui hoje, que é a divisa da South Australia com a Western Australia. Maurício encontrou o que eu mais temia: as placas. Ah, hoje explode o cartão. Ele deu ruim. Esse é o principal motivo das nossas malas quase sempre estarem acima do peso, as placas do Maurício. Olha que doideira esse caminhão. O cara tá carregando até a sogra aqui, eu acho. Olha isso, tá levando um carrinho, barco, combustível, a casa dele, geladeira, ar-condicionado. Agora vai passar outra aqui. É o tempo inteiro assim, olha. Sensacional a cultura deles, muito legal. A gente é bebezinho aqui com essas barraquinhas de teto. Chegou a hora, minha gente.
A gente está, como eu havia dito antes, na rota no Larbour, aqui na costa australiana. E essa rota, ela tem grande parte dela protegida, né? É uma área de proteção ambiental. Então, a gente já tomou uma multa hoje, então a gente está meio que, né, no sapatinho. Mas chegamos num trecho dela aqui que a gente tem acesso. Então, é um trechinho off-road, vamos ligar o 4x4 e vamos margear aqui um pouquinho mínimo dos Punda Cliffs. E aí vocês vão ver a magnitude dessa paisagem. É simplesmente espetacular. Vamos lá rodar um pouquinho na borda dos Punda Cliffs aqui na travessia de no Larbour. Vamos que vamos. mais impressionante dessa estrada é isso aqui, ó. 124 quilômetros para nossa pernoite e é uma reta só. Parece que tá ali do lado. É, e tá marcando a bandeirinha como se fosse daqui 10 quilômetros, né? Mas são 123 quilômetros de reta. Só isso. E esse penhasco, ele tem... Essa retona aí tem mais de 800 quilômetros. Acabamos de entrar na Austrália Ocidental oficialmente. Olha aí a escultura do canguru comendo um Vegemite. Eu provei essa porcaria e pensa num negócio ruim. Puta merda. Tem gosto de arroto de cerveja. É uma pasta de levedura fermentada. Me desculpem os australianos que amam isso, mas é muito ruim. E aqui algumas placas, ó, das distâncias que a gente tá. Moscou, Sydney, Darwin, Brisbane, New York, Paris, Berlim. Então a gente tá aqui na fronteira da Western Australia com a South Australia.
Chegamos! Bem-vindos a Ilklaa. É aqui que a gente vai passar a noite de hoje. Foram mais de 500 quilômetros com alguns atrativos. E amanhã o dia promete, hein? Amanhã vão ser aproximadamente aí 700 quilômetros. Vamos lá! E hoje, para nossa felicidade, nós chegamos no horário. A gente não está fora das 7 da noite, porque depois das 7 da noite não tem mais comida. Maurício vai comer uma pizza. Vou começar a minha entrada. Sua Pedir essa entrada? pizza de entrada que é mais garantida, né? E depois eu vou pensar. E eu pedi um porco agridoce com arroz. Um prato, sei lá, chinês, digamos assim. Mas eu tava doida pra comer um arrozinho. Então, eu não sei o que é isso aqui. Deve ser... Não sei o que é. Ela sempre vai arriscar. Não é arriscar, é porque eu tô com vontade. E daqui a pouco o Maurício pede mais alguma coisa, eu filmo pra vocês. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me. Truth can be a bitter pill, but it'll do you right and set you free the way a lie never will. Like climbing up the steepest hill, but truth can be a bitter